Bem-vindo ao Artes Academia Podcast. Eu sou o Emerson Ferrandini e aqui você ouve sobre o lado prático da arte por meio de entrevistas com desenhistas e pintores. Conhece histórias inspiradoras recheadas com algumas inquietações artísticas presentes no nosso dia a dia. Aécio, eu quero começar agradecendo a Iali Barros, o perfil dela é @cor.imaginária, foi ela que indicou você ao podcast. Um beijo para Iali, um obrigado para ela, um obrigado para você também, Aécio, por ter aceitado participar do podcast. Para quem quiser dar uma olhada no trabalho, é @galeria.aeciosarte. O trabalho do Aécio é de uma maturidade impressionante. Aécio, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Eu sempre gosto de começar conhecendo um pouco sobre o artista, que ele conte um pouco de onde ele é, como que ele começou a se envolver com arte. Fique à vontade. Tá, em primeiro lugar, vamos mandar um beijo para a Iali, que me indicou. Agradecimento a ela e a você também, Emerson, por você ter me chamado. É um prazer estar aqui e que seja legal a nossa conversa. Sem dúvida nenhuma vai ser. Conta um pouco sobre você, Aécio. Quando eu nasci, eu sabia que eu ia... Ou melhor, eu era menino, eu sabia que eu ia ser artista. Eu não sabia o que era ser artista. Porque eu fui entregue para minha mãe quando bebê e o médico falou, esse cara vai ser artista. Eu não sei porque eu era bonitão ou por alguma coisa... Eu sei que eu sabia que eu ia ser artista. E a vida era boa quando eu nasci. E sempre minha mãe falava, você vai ser artista. Eu falei, vou ser artista. Eu queria saber o que era ser artista. E eu tinha um pai militar e um irmão que queria ser piloto. Então toda vez que ele falava, eu quero ser piloto, eu falava, puta, vão perguntar pra mim, né? E você, o que você quer ser? Eu quero ser artista. Falavam que eu devia ser engenheiro, médico, advogado ou diplomata. Isso eu tinha, cara, eu tinha 9 anos. Não, nem isso, eu tinha 7 anos. Eu falei, será que fazer diploma dá tanto dinheiro assim? Eu não tinha mínimo, imagina um menino de 7 anos, né? Então, mas eu queria ser artista. Não sei o que era ser artista, mas eu já desenhava. Assim, com o tijolo, assim, no cimento, na frente da cozinha da minha mãe. Então era isso. Depois cresci e nós tínhamos uma vida bem bacana mesmo. Meu pai trabalhava na Embaixada do Brasil em Assunção. E depois a gente perdeu tudo, ficamos numa miséria absoluta, só minha mãe e 7 filhos, né? E nós não tínhamos onde morar e tal. E eu fui, enquanto minha mãe buscava guarida para os filhos, eu fui mandado para casa de um tio, que na minha concepção era um tio rico, né? Ele tinha 2 carros, ele tinha uma empresa, tinha uma casa bonitona, então para mim ele era rico. E ele me levou, isso foi nos arredores de São Paulo. Eu não gosto de dizer o nome das cidades onde eu estive, algumas eu não menciono o nome, porque eu não gosto. Então, ele me levou num passeio de final de semana para Embu das Artes. Pronto. Eu sei o que é ser artista. Eu quero ser artista. Ele me levou lá, cacete. Então, eu ia ser artista. Eu já sabia. Mas isso causou uma certa estranheza, porque ele já era contra essa história minha de dizer que eu ia ser artista. Até que, aos 12 anos, eu fui levado, eu e meu irmão, que queria ser piloto, e eu que queria ser artista, fomos por uma viagem para o Mato Grosso. Eu me lembro exatamente, era uma variante Volkswagen de cor verde folha opaco, horrível, mas era o carro que a gente ia, novo, zeríssimo. E no meio da estrada, meu apelido era Gordo, era magrinho, mas o meu apelido era Gordo, um apelido que eu carrego até hoje, que eu gosto, Gordo e Gordinho, eu gosto muito do meu apelido, e meus primos ainda me chamam assim. E ele falou,
no meio da viagem, ele falou, Elcinho, pro meu irmão, o que você vai ser quando crescer? Eu falei, puta, ferrou tudo. Ele falou, eu vou ser piloto, que maravilha. E você, gordo? Eu falei, eu vou ser artista. Ele deu uma freada no carro, encostou pôs no acostamento e falou, repita o que você falou. Eu falei, eu vou ser artista. Ele falou, isso é coisa da sua mãe. Mas daí eu já estava fragilizado, né? Nós já não tínhamos casa para morar. Eu não tinha a força de um menino protegido pela família. Era eu e ele ali naquele momento. Eu falei, não, eu vou ser artista. Ele falou, eu vou te perguntar mais uma vez. Se você falar que você vai ser artista, eu te deixo na estrada e vou embora. Vamos lá? O que você vai ser quando crescer? Eu falei, artista. Ele abriu a porta, me jogou no acostamento onde nós estávamos e foi embora. Ele foi embora, ele sumiu no horizonte e aquela estrada, ela realmente sumia. Eu fiquei muito assustado, muito mesmo, e eu não sei quanto tempo demorou, né? Porque o tempo de uma criança, você não consegue... Eu não sei se foram 10 minutos ou 1 hora, 2 horas, eu não sei. Eu sei que eu me vi sozinho, queria pedir carona, mas medo de pedir carona, carona para ir para onde. E eu sei que depois de um certo tempo ele voltou, saiu do carro, encostou, fez a volta, né? Encostou do meu lado e saiu, olhou para mim e falou assim, pronto, o que você vai ser quando crescer? Artista. Daí ele me jogou dentro do carro, me machucou muito, machucou meu braço e tal. E assim comecei. Essa foi o meu começo. Puxa vida. É muito cruel, né? Às vezes eu tenho dó do menino, não tem mais dó de mim, né? Porque a gente, depois dos 60 anos, você acha que amadureceu. Mas daí eu lembro do menino do passado. É muita sacanagem. Daquele momento pra frente, como é que você fez para se tornar um artista? Você estudou? Você foi assistente em algum ateliê? O que aconteceu com você dali para frente? Tá, só vou fazer um pequeno parênteses. O meu irmão, né? Ele se tornou um piloto. Ele voou não como piloto de caça, mas ele tentou ser piloto de caça dentro da aeronáutica, mas trabalhou por muitos anos, quase a vida dele toda como piloto de helicóptero, chegou a tenente-coronel aviador na Força Aérea Brasileira e foi piloto. E eu fui artista. Não mudou nada dentro daquela história da variante verde. Então, foi assim. E daí estava muito difícil a vida, né? Minha mãe sem casa, nós não sabíamos onde íamos dormir. Tinha muitos amigos que nos ajudavam. Hoje eu dormia na casa de as minhas irmãs dormiam na casa das professoras. Minha mãe lavava roupa para conseguir um pouco de comida. Nós comíamos Então foi muito difícil. Nós comíamos as merendas, que às vezes a gente ia na casa da merendeira, morava no meio do mato nessa época. E nós íamos lá até a casa da merendeira trazer. Então foi uma vida, foi uma grande lição para todos nós, né? Hoje nós não falamos mais isso com tristeza, a gente fala isso com orgulho, né? Tudo que eu e meus irmãos passamos. Bom, daí um dia minha mãe conseguiu, ela conseguiu um trabalho. Nós estávamos num absoluto abandono. Minha mãe era uma mulher inteligentíssima, linda e com uma voz inesquecível. Ela conseguiu emprego de telefonista no Ministério da Aeronáutica, não por conta do meu pai, que era militar, mas por conta de uma amiga que arrumou esse emprego para ela. Nós fomos resgatados com uma Kombi, colocaram minha mãe e a família. Nós chegamos em São José dos Campos, uma cidade que eu tenho orgulho de falar, porque é onde eu fui feliz, por 5 anos que eu vivi lá. E lá minha mãe milagrosamente conseguiu um apartamento em 1972, eu tinha 13 anos, dentro do Centro Técnico Aeroespacial em São José dos Campos. E quando eu completei 14 anos, em 1973, eu pintei meu primeiro quadro, foi sobre papel, com o título de Sonho de Liberdade. E eu vendi isso aí. Por nada, uma bagatela.
é um dinheiro, mas eu vendi, né? Eu vendi esse quadro. Era assim, um pouco alegórico, né? Eram correntes estouradas, um coração representando o amor, pés representando o caminho, uma coisa assim, uma alegoria. E vendi. E eu queria aprender a pintar, e eu ia na casa ou melhor, ia nas casas das professoras que davam aula de pintura, e estava todo mundo copiando um cartão postal, uma coisa. Eu falei, não é isso que eu quero. Eu quero pintar gente. Então, como eu não sabia pintar gente, eu pintava meio primitivo, não colocava cara nem nada. Só que eu vendia tudo. Eu nunca fiquei com um quadro parado. Eu vendia tudo. Não é isso, Emerson, eu quero deixar muito claro. Eu não acredito que tenha sido por qualidade, e eu também não acredito que seja hoje só por qualidade. Eu acredito numa coisa, só acredito, tá? Não me peça para explicar porque eu não vou ser. Eu acredito numa coisa que se chama energia. Tem que ter alguma energia para as pessoas comprarem meu trabalho, né? Então, isso é... E foi, e eu vendia. Daí eu arrumei um professor, mestre Fabiano de São José dos Campos. Eu vendia meus desenhos sobre papel, sobre madeira, umas madeirinhas assim, eu vendia do lado dele. Era um mestre, e eu vendia tudo. Vendia minhas coisas, pintava umas igrejinhas, negócio bem ruizinho. Mas eu falei para ele, mestre Fabiano, eu quero aprender a pintar rosto. Queria pintar gente. Ele falou, então vai no meu ateliê, que era ali do lado mesmo, no centro da cidade, num prédio público que eu não me lembro o que era, se era a Câmara dos Vereadores, alguma coisa, um prédio lindo que tinha um mural dele bem grande, e embaixo ele tinha um ateliê, foi cedido para ele um ateliê bem do lado, e eu fui e tive a primeira aula, e ele pediu na primeira aula para que eu levasse um retrato. Eu levei o retrato da dona Maria. Era uma senhora que ajudava a minha mãe, não era empregada da minha mãe, que nós não tínhamos gabarito para isso, mas era uma senhora que se compadecia de nós éramos amigos, então um ajudava o outro. Eu peguei um retrato 4x4 e eu pintei. Meu primeiro quadro eu pintei um retrato. Eu não tenho mais isso. Eu dei para um amigo de presente e ele perdeu esse quadro. Mas eu acho que um dia ele vai achar, porque a casa dele é uma bagunça, ele vai achar. Mas ficou lindo. Não foi assim um trabalho de aprendiz. Já era um trabalho bacana, claro, sem maturidade, mas não era uma coisa sem expressão. Daí ele falou, traz outra tela na próxima vez. Eu já levei uma tela enorme, semi-pintada. Daí ele foi lá e mexeu no meu quadro. Eu falei, eu vou enfiar a mão na cara desse professor. E ele pintou meu quadro, e ele fez toda a parte anatômica, que ele conhecia de anatomia. Eu falei, eu pego esse cara. E eu fiquei com uma raiva. Daí no finalzinho, era uma mulher sentada numa cadeira, numa cama, né? Assim, sentada numa cama. Eu via muito umas pinturas de Cavalcante numa folhinha da Pirelli. Então eu queria fazer alguma coisa semelhante. E ele falou, daí ele me ensinou, tá? Próximo quadro, isso era na terceira aula, você traz uma tela pequena, que essa aí já era grande, né? Uma tela pequena pra gente pintar desde o começo aqui. Eu chamei uma amiga minha chamada Rita, minha amiga até hoje. Eu falei, Rita, veste a roupa da minha mãe aí e eu vou pintar umas lavadeiras, né? E ela vestiu umas roupas da minha mãe e eu pintei 3 mulheres sentadas em pé, sorrindo, e uma sentada lavando roupa, meio brava, porque ela estava brava porque é a única trabalhando e as outras rindo. Todo colorido. Eu cheguei cheio de orgulho. Lindo o quadro. Não estou falando como dono do quadro, não. Eu estou falando como espectador. Realmente era um quadro exuberante. Minha terceira aula de pintar gente, né? Eu entrei todo achando que ia levar o maior... ele falou assim... Olha aqui, o seu arrogante, eu não quero mais ver você aqui, suma daqui da minha frente. Eu falei, não, mas eu falei pra você vir com um quadro pequeno. Eu falei, não, mas eu quis pintar, não quero saber, fora. Eu falei, por quê? Ele ficou, porque 2 artistas não podem ficar juntos num ateliê.
Então você vai embora, que eu não gosto de você. Daí dei um abraço nele e falei, tá bom, mas que cor que eu pinto o fundo do quadro? Ele falou, além de arrogante, é burro. Só te sobrou o azul. Não tem... Ele falou, só te sobrou o azul para você pintar. Eu falei, tá, que azul? Cara, daí ele ficou muito irritado. É azul claro! De azul claro, do jeito que ele tinha me falado. Fui embora com o meu quadro. E aí eu comecei. Eu tinha uns 16 anos. 16 para 17, não me lembro agora. E daí eu comecei a vender do lado dele lá na feira e eu vendia tudo. Vendia tudo assim, não vendia tudo, mas eu vendia sempre. E ele também, ele vendia tudo, porque ele realmente era fabuloso. E assim, ele não era arrogante, ele era um cara muito legal. E ele vendia tudo, eu ficava impressionado com a beleza do trabalho dele. Daí um dia eu falei, eu quero ir para os Estados Unidos. Eu estava acabando o colegial e eu tinha 18 anos na época. Eu falei, eu quero ir embora para os Estados Unidos estudar arte. Minha mãe ganhava salário mínimo. Eu vivia da arte, dava aula de inglês, porque eu tinha estudado inglês, e dava aula de natação, porque eu tinha sido nadador. Então eu tinha essas funções todas, além de estudar. E, bom, eu vou para os Estados Unidos. Mas como você vai? Eu falei, eu não sei. Vou te contar uma história, é bem legal. Tá aí. Daí eu paro, porque daí você me pergunta, porque senão a história vai, tá? E todo mundo prestando vestibular e tal, e eu tava muito mal em matemática. Eu falei, eu não vou conseguir, eu queria fazer arquitetura, né? Eu falei, como é que eu vou entrar na escola de arquitetura? Não, eu quero ir para os Estados Unidos, vou estudar arte lá. Mas não tinha a mínima condição. Daí eu parei, assim, eu tinha um poste lá na frente, eu falei, eu vou contar 57 passos. Sem esticar a perna, puxar a perna, bater do lado, assim, em cima do poste, eu vou na Varig e compro uma passagem. Na época a gente comprava a passagem assim, você comprava a passagem e depois você pagava, né? Você reservava e nem sabia se embarcava. Tinha aquela, não sei se você enfrentou aquelas coisas do overbooking e tal, aquela coisa que você ficava na lista de espera, uma coisa maluca. Hoje não, hoje tá diferente. Bom, e eu fui contando os passos, bateu 57 passos, eu falei, puta, eu vou para os Estados Unidos. Eu peguei ali mesmo, fui para a cidade, comprei uma passagem. Na época eu já tinha saído do colegial, os meus amigos todos prestando vestibular, outros já tinham entrado na escola, na faculdade, e eu lá na Varig comprando uma passagem para os Estados Unidos. Porque eu tô com a mão na cabeça aqui, daí... porque assim, esse foi o critério mais inusitado que eu já ouvi alguém utilizar para decidir se vai para os Estados Unidos ou não. 57 passos, né? Aí você foi para os Estados Unidos. Não, mas não parou por aí. Eu não tinha visto, eu não tinha dinheiro, eu ia para os Estados Unidos como? Imagina, paupérrimo. Eu só não era considerado paupérrimo porque eu morava nesse minúsculo apartamento, era uma caixa de fósforo com minha mãe e meus irmãos, porque ela era um paraíso, tinha piscina para todos nós tínhamos, a escola era do lado, então nós não tínhamos nada de dinheiro e comíamos assim com muitas restrições, né, por conta do dinheiro mesmo, mas eu era feliz, só que eu pintava. Eu dava aula de natação de manhã, daí chegava às 7h10 na escola, eu dava a aula das 6 horas da manhã para os velhinhos, daí eu saía da escola, dormia por mais uma hora e pouco depois do almoço e corria para dar aula de natação. À noite eu dava aula de inglês. E no final de semana eu pintava um quadro atrás do outro, além de me divertir também, sair, bom... E eu tinha uma amiga, tenho uma amiga até hoje, Masha Shelava, uma amiga polonesa, grande amiga, nós nos chamamos de maninhos, ela é como se fosse minha irmã. Ela sabia que eu ia para os Estados Unidos, ela só sabia da história dos 57 passos, né? O resto ela não acreditava.
Ela parou com um Chevette bege lá embaixo do apartamento onde a gente morava, buzinou, falou, maninho, corre aqui. Eu desci, falei, o que foi? Ela falou, HS Decorações, na estrada de Caraguatatuba, tá comprando obra de arte. Eu tinha 30, 40, 50 quadros, eu não me lembro, eu tinha uma montanha de quadros. E vamos levar lá, quem sabe se consegue vender algumas coisas para juntar dinheiro para você ir viajar. Falei, vamos embora. Enchemos, fizemos um quadro em cima do outro, com um cobertor, amarramos assim, foi que nem um circo, o chevetinho dela, novo, né? Era o carro. Então nós fomos na estrada, chegamos lá, na HS Decorações, uma loja fantástica e gigante, era um sítio grande, lindíssimo. E uma mulher muito elegante falou, ok, estou comprando, desembarca os quadros e coloca tudo nessa sala e põe um papelzinho. Eu fiquei um tempão, mais de uma hora, colocando o preço de cada quadro. Ela veio e falou assim, olhou quieta, não deu um sorriso, sabe? Eu falei, ela olhou. Eu falei, ela falou pra mim, escolhe os 3 quadros de sua preferência. Eu falei, yes, vendi 3 quadros. Né? Pensei comigo. Eu não escolhi os grandes, eu escolhi realmente, eu fui honesto. Eu peguei um quadro pequeno, um quadro tamanho médio e o outro mais ou menos. Nenhum quadrão, não peguei nenhum quadrão. Falei, ela vai comprar esse quadrão. Ela falou, são esses mesmos? Eu falei, são esses mesmos. Ela falou, ok, leva eles para sua casa, o resto, os outros são meus. Ela levou tudo. Tanto é que quando eu estava nos Estados Unidos, eu recebia cartas dela pedindo para que eu mandasse mais quadro, porque ela tinha vendido tudo na loja dela. E com esse dinheiro eu fui embora para os Estados Unidos. É assim. Quanto tempo você ficou nos Estados Unidos? 2 anos. Eu fiz desenho publicitário, não tinha nada a ver com artes plásticas, mas todo mundo comete erros. Esse foi um dos muitos erros que eu cometi. Fiz desenho publicitário. Écio, o que te levou a Paraty? Então, em 2023... 2023 não. Eu tinha 23 anos, eu peguei uma carona do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul, para Santa Maria. Esse avião era um avião de inspeção de costa, um avião Bandeirantes da Força Aérea Brasileira. Ele voou bem baixinho do Rio de Janeiro até Porto Alegre, de Porto Alegre até o centro do estado, que é a cidade de Santa Maria, onde meu irmão estava. Íamos lá para visitar meu irmão. Eu não sabia que existia a Costa Verde, esse lugar maravilhoso onde fica a cidade de Paraty, Angra e outros mais. Quando a gente sobrevoou aqui, eu mostrei para minha mãe e falei, mãe, é lá que eu vou morar. Então foi assim, eu acredito que o universo tem ouvido e ele escuta bem, né? E o universo escutou. Mas passou, o tempo foi, tudo aconteceu na minha vida e, bom... E eu sempre... Daí eu entrei quando eu voltei dos Estados Unidos, entrei numa grande depressão. Realmente eu não conseguia pintar. E eu visitava as galerias e tal, e falava, eu sou um pintor, eu pinto isso, eu pinto aquilo. Eu não pintava nada daquilo que eu estava falando para eles, era tudo mentira. Mas era verdade dentro de mim, porque aquilo que a minha alma pintava, entendeu? Ela falou, como é que é o seu trabalho? Então eu falava, meu trabalho é isso, é aquilo, assim. Então eu contava essas mentiras, mas elas não eram tão mentira assim, né? Porque eu sabia que esses quadros existiam, né? No universo. E fiquei quase 20 anos parado, sem pintar. Foi muito difícil. Foram os anos mais dramáticos da minha vida. Eu nunca poderia ter deixado de pintar. Mas eu cheguei dos Estados Unidos, eu amava os Estados Unidos, eu tinha uma vida muito difícil lá, mas eu cometi o grande erro de voltar. E daí eu não conseguia mais retornar. Eu tinha medo de tentar o visto novamente e ser recusado e eu nunca mais poder voltar. Então eu fiquei nesse dilema. Eu vou melhorar. E daí melhorei de vida e tal. Tive vários empregos, eu nem quero comentar sobre isso. Mas tive vários empregos e alguns eu tive sucesso, outros não, mas tudo fora da arte. Até que eu falei, bom... eu preciso voltar a pintar. Eu estava muito doente. Eu estava doente de corpo, de alma e de espírito.
eu me lembro que aqui em mim fechava e as pessoas falavam, por que você tá bravo? Eu falei, não tô bravo. Eu não conseguia dizer que é porque eu estava infeliz, triste. Daí um dia eu estava... Daí perdi tudo que eu tinha, porque eu tive síndrome do pânico, eu tinha uma empresa, eu era o administrador, que eu não tenho talento nenhum para administração, eu era o vendedor, eu era o estilista, eu participava do controle de qualidade e do controle da produção, eu fabricava agasalhos esportivos. Perdi tudo, perdi a casa que eu estava construindo, perdi tudo e fui morar de favor na casa da minha ex-mulher. Eu tinha 3 filhos, são os 3 filhos que eu tenho hoje. E eu tive um sonho, que tinha um menino voando sobre uma cidade. E naquele sonho, eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Uma felicidade que eu nunca tinha sentido. Não tinha medo de nada, eu tenho medo de altura e eu estava voando sobre a cidade. Eu não tinha medo, não tinha nada, era só prazer. E daí eu escrevi um poema, não me lembro o poema, mas dizia alguma coisa, era noite, a cidade lá embaixo com luzes acesas, eu só sentia o meu passear silencioso nesse voo, alguma coisa do tipo assim. Uma pieguice, mas foi o que eu escrevi, eu não sou escritor. Mas eu escrevi essa pieguice, mas que tem uma certa beleza por conta da autenticidade dela, entendeu? E eu acordei, meu filho mais novo estava pintando tudo em quadrados. Eu comprei uma placa de Duratex, peguei a minha caixa de pintura, que tinha quase 20 anos parada, e pintei o quadro Sonho de Liberdade. Que era o mesmo quadro, o mesmo título do primeiro quadro que eu pintei quando minha mãe ganhou uma casa. Eu estava voando com a liberdade. E daí eu tentei parar, tentei continuar, não deu, e tentei um pouco mais com a confecção, não deu, perdi tudo outra vez. Bom, de repente eu falei, eu vou para Indaiatuba, cidade onde minha mãe morava, para minha mãe me ajudar, para ela me dar guarida, para eu poder voltar a pintar. Então eu pintava na garagem da casa dela, à noite guardava tudo, e assim eu recomecei. Em 2002 eu larguei tudo, absolutamente tudo, e só passei a viver da arte. Daí me falavam de Paraty, e eu já sabia que eu ia amar aqui. Eu tive um tsunami na minha vida, eu fiquei entre a vida e a morte no hospital. E quando eu saí do hospital, e agora? Agora eu vou para Paraty. Peguei um ônibus e vim para cá, quando eu saí do hospital. Cheguei aqui em 24 horas, estava tudo pronto para mim. Eu já tinha alugado uma casa, tinha arrumado 3 exposições, peguei minhas coisas e voltei. E vim para cá. E daí, aqui. Então fica aqui um convite para quem tiver a oportunidade de visitar a cidade de Paraty, procure pela galeria do Aécio Sarti, ou então visite aeciosarti.com, que é o site do Aécio. Eu tenho uma curiosidade, eu gostaria de ouvir você em relação ao que você falou sobre energia que você coloca na tela. Você poderia tentar, em palavras, colocar como que é o seu processo ou como você se relaciona quando você está criando? Você tem claro o que faz você pintar uma determinada forma, o que te puxa para... Como é o seu processo criativo? Eu não sei nem como te perguntar isso, Aécio. É uma pergunta difícil, uma resposta mais difícil ainda. Eu concordo com você. É muito difícil. Mas, em primeiro lugar, eu era um exímio desenhista. Não sou mais. Por quê? A arte foi me afunilando para eu ficar nos meus bonecos. Vamos dar esse nome para eles? As minhas figuras. E eu não saio mais disso.
Minha nota de desenho na escola era 9,8. Ninguém tinha essa nota de desenho na minha escola. Desenho de anatomia. Eu era muito bom nisso. E hoje, não. Hoje alguém, você é um bom desenhista? Não, não sou. Eu perdi tudo. Eu acho que eu fui, eu não vou usar essa palavra, escravizado, mas eu fui acorrentado pela arte, e a arte falou assim, você vai fazer isso. Por que eu faço isso, eu ainda não sei. Mas, quando eu acordo para trabalhar, certo? Agora eu estou menos obstinado, mas aqui em Paraty, quando eu cheguei, não, mesmo antes de ter chegado em Paraty, as pessoas me davam um apelido de operário da arte. Eu começava a pintar às 9 horas da manhã e eu acabava, sei lá que horas, 9 horas da noite, 10, 11 horas. Às vezes eu fechava o ateliê, era um ateliê bem pequenininho, perto do cais de Paraty, e até tarde. O que te fazia pintar? Na época, a força física, né? Eu tinha 40 e poucos anos, e 45 quando eu cheguei em Paraty, e então eu tinha essa força física, isso já me impulsionava, e depois, bom, a coisa foi... E a necessidade, eu tinha que pintar quadro. O mercado era forte, eu vendia tudo, e eu reconstruí minha vida aqui, da minha arte, com tudo que eu pintei, até hoje eu vendi. Eu chego no ateliê, eu tenho que olhar para um quadro e pintar. Às vezes, eu tenho um sonho com o quadro que eu vou pintar e eu tento reproduzir esse sonho. Às vezes eu tenho uma grande ideia, às vezes passa alguém na frente e eu falo, pronto, é isso, é essa mulher de laranja que eu vou pintar. Aí eu pinto essa mulher. E isso vai... E os duplos também. Os duplos, eles me acalmam, né? Você deve ter acompanhado. Os duplos, eu acho que são o carimbo do meu trabalho, é a marca. Então, eles não podem sair de perto de mim. São muitas histórias. Tem gente que me conta, você pinta duplos por causa disso e daquilo. Um dia a gente entra em outros papos, porque não dá, é muita coisa para contar. Mas está ali. Então os duplos fazem parte. Quando eu não tenho o que pintar, eu tenho que pintar duplos, porque esse é meu ofício. E a arte, ela é sorrateira. Ela, às vezes você pinta pela própria necessidade de pintar, claro, que eu tenho que fazer, meu ofício. E às vezes eu tenho que pintar porque se eu não pintar eu morro. De desespero porque aquela imagem não saiu. E às vezes a arte, ela chega no meio do processo. Às vezes eu começo a pintar, ela vem, vai embora e você nem percebe que a arte passou por você. Eu sempre digo, a arte é um ser, porque não dá para ser explicado, né? A arte é como o amor, não dá para ser explicado. Muita gente que ouve o podcast tem no desenho e na pintura uma atividade extra. Alguns conseguem fazer algum dinheiro pegando alguma encomenda, acabam complementando a renda com o dinheiro de um desenho ou de uma pintura. Mas tem bastante gente que está no começo da jornada. Se você tivesse a oportunidade de recomeçar a sua jornada artística do zero, com a experiência e com tudo que você viveu até hoje, onde que você concentraria os seus esforços? Ou que conselho você daria para quem está no início da jornada, independente da idade? Em primeiro lugar, guarde tudo que você desenha ou pinta. Não fique dando de presente para ninguém, porque ali você está escrevendo a sua história mais forte, que é o seu legado. Pode ficar só para o seu filho, pode ficar só para sua mãe, que adora os seus desenhos que todo mundo odeia, mas é a sua história, entendeu? Então esse é o primeiro conselho. Tudo que você riscar, eu tenho costume de desenhar
no papel. Enquanto eu estou falando, tá? Não sei nem como é que eu não estou desenhando aqui. Assim, fazer bolinha, quadradinho e tal. Guarde tudo. Eu não vou dizer que eu sou disciplinado nesse nível, mas eu acho que eu deveria ser. Esse é o primeiro conselho. Guarde tudo. O outro conselho é bem complexo, né? É um assunto muito complexo, porque o artista, ele precisa estar no lugar certo. Mas se a pessoa está começando, como que ele vai encontrar o lugar certo? Ele mora no interior do centro-oeste do Brasil, ele vai encontrar que lugar certo, né? Então o lugar certo é ele mesmo, é dentro dele. Eu acho que é isso, é começar. Se você encontrasse com a sua versão criança lá no início, que conselho você daria a si mesmo? Olha, eu acho... Primeiro, trabalhe o seu nome. Ou seja Écio, ou seja Gordinho. Que todo mundo conheça o seu nome. Que você escreva o seu nome na sua camisa, que você escreva o seu nome grande no seu caderno, que você faça questão de ser chamado pelo seu nome. Eu acho que o nome nosso, por que nós ganhamos os nossos nomes, eu não sei. Mas o nosso nome faz parte, né, da nossa existência. Ele que nos acompanha, assim como nossa alma, né? E a primeira coisa é isso. Eu falaria para mim, Aécio, escreva o seu nome em todos os lugares. Tudo que você fizer, escreva o seu nome. E tenha orgulho do seu nome, que é dele que você vai viver. Qual o livro que, se você pudesse, você distribuiria para todo mundo como um presente? Eu falaria para os artistas lerem o livro Café com Lucian Freud. Lucian Freud, para mim, sim, e para muitos, é considerado o pintor do século XXI. E o Café com Lucian Freud é uma das poucas coisas escritas dele. Ele era irreverente, ele era inflexível com tudo, dramático no trabalho dele, e ele escreveu as melhores obras de arte do começo do século XXI. Morreu em 2011, 2012, não me lembro. Então, Café com Lucian Freud, a gente vai poder entender a alma de um artista. Agora, se alguém quiser um chacoalhão de uma realidade nua e crua, Trilogia Suja de Havana. E agora, para todo mundo, é o livro que eu julguei pela capa, uma capa horrorosa, e esse livro me acompanhou por vários lugares onde eu morei, e era uma cara, um livro verde com uma cara e um olho aqui na testa. A Terceira Visão é uma história de um monge do Tibete. Ler chorando, sorrindo e se emocionando. Então, são os 3 livros. Quem quiser sorrir e ver uma obra linda, leia A Terceira Visão. Você tem alguma marca de material artístico que você goste mais de trabalhar? Rapaz, tenho. E chegou agora no mercado, agora eu não sei quanto tempo, mas eles são novos. Eu acho que você já deve ter ouvido falar. Joles e Joles. Não só ouvi falar, como entrevistei aqui no podcast. Esses caras não valem nada. Eles são tão bons que dá até raiva. Sabe, você é recebido lá como um príncipe. Você mexe nas tintas, você vê, eu vi a qualidade da pigmentação deles, fantástica. Eu adoro trabalhar com as tintas deles. Eu tenho um restinho de outras tintas, não quero mais outra tinta. É isso aí. E eu pinto sobre lona usada de caminhão, que você sabe disso, você deve ter acompanhado, mas as pessoas que estão nos ouvindo não sabem. Eu pinto sobre lona de caminhão usada. E é isso. Esse é o meu material. Mas você prepara a lona de alguma forma ou não? Sim, é bastante poético, né?
compra-se a lona. Quem está vendendo? É um caminhoneiro lá em Estiva Gerpe, perto de Mogi Guaçu. Você vai lá e compra uma lona. Ou você compra em outro lugar. Ela vem toda suja. Você tem que lavar. Depois você tem que cortar. Depois você tem que lavar de novo, porque você tem que escolher se você quer a lona bem limpinha, mais limpinha. E depois você tem que passar um antifúngico nela, porque ela fica estocada e tal. Depois disso tudo, ela vem pronta, daí corto no tamanho certo, eu grampeio na tela, numa base absolutamente vertical. E ali eu desenho e invernizo, ou eu insero e desenho. Eu trabalho tanto com verniz quanto com cera. É isso. Aécio Sarti, meu caríssimo, tem alguma coisa que nós não conversamos? Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de deixar gravado aqui no seu episódio? Então, Emerson, são muitas coisas, sabe? A gente precisa ir podando um pouquinho, né? As histórias são muito longas, tem muitas histórias engraçadas. Eu tive uns quadros roubados em Madrid, né? 24 quadros roubados, uma galeria roubou meus quadros e eu fiz um assalto cinematográfico à luz do dia em pleno centro de Madrid. Roubei meus quadros de volta. Então essa é uma das coisas. Daí uma outra coisa engraçada, uma exposição onde eu mandei 400 convites e quase todos eu entreguei pessoalmente, e eu tive um patrocinador que patrocinou com os vinhos, né, para a exposição. Ele foi o único que compareceu na abertura. Pode? Então tem muita coisa engraçada. Tem outras também. Tem a minha maior exposição, eu acho que foi Roupa de Ver Deus, no Centro Cultural Banco Central do Brasil, em São Paulo, na Avenida Paulista, onde depois daquele vexame só fui patrocinado. Daí eu tive quase 500 pessoas na inauguração. Isso foi um negócio absurdo. Então, e cada uma dessas coisas tem histórias que não acabam mais, entendeu? Então é isso. Eu tô aqui impressionado. A história dos passos até o poste é sensacional. Essa daí que você entregou pessoalmente, quase 400 convites e ninguém foi. E essa daí que mais de 500 pessoas compareceram, quantos convites pessoalmente você entregou? Você lembra ou não? Esse aí nenhum. Você vê, aprendi, nunca mais entregue convite para ninguém. Fique quieto, né? Daí enche de gente. Claro, mas teve o apoio, claro, né? Lógico, é uma brincadeira, mas teve o apoio grande da equipe do Banco Central, que realmente amava meu trabalho, as organizadoras tinham um apreço pelo meu trabalho. Isso foi legal. Mas uma história dá para te contar uma história muito interessante? À vontade. Sobre inspiração. Tá. Eu cheguei para trabalhar e eu precisava pintar um quadro. Pronto, era o meu dia. Eu chego e eu tenho que pintar um quadro. E do lado do meu ateliê tinha um café e tinha umas cadeirinhas ali de fora. E eu sempre pinto do lado de dentro, eu nunca pinto do lado de fora. Eu preciso estar protegido por paredes. Sempre foi assim. Daí, eu não tinha o que fazer, eu olhei, tinha um quadro de uma mulher nua deitada. Eu peguei, desenhei, copiei aquilo, mas coloquei roupa na mulher. Ficou muito feio. Daí veio uma senhora e falou: que bonito o desenho. Eu olhei para ela, agradeci
E continuei. E agora, o que eu vou fazer? Ah, já sei. Tá muito feio, eu vou colocar folhas caindo. Coloquei umas folhas caindo, porque tinha um quadro atrás chamado Albany, que tinha folhas douradas. Eu desenhei umas folhas douradas assim. Cara, não ficou legal. Daí tinha um outro quadro que era... Eu pintei Geni, de Chico Buarque, e só que a Geni, ela tinha uma coroa de santa, só que era cheia de fitas. Fitas. E eu falei, quer saber? Eu vou colocar uma coroa, mas em vez de fitas, eu vou colocar flores. E eu fiz uma coroa de flores. Redonda assim, como se fosse uma auréola. E essa mulher que estava tomando café, ela veio para Paraty para ler. Então ela sentava no café e ela vinha passando, nossa, como tá ficando bonito. Nossa, como tá ficando bonito. E eu, um pouco que irritado com ela. E como tá bonito, como tá bonito. E eu ia lá pintando, e o quadro realmente não estava bonito. Eu tenho minha análise técnica. Daí eu acabei o quadro. Ela entrou, você já acabou o quadro? Eu falei, puta, essa mulher de novo, né? Eu falei, já. Ela falou, qual o título? Eu vi as folhas caindo, né? Eu falei, outono. Ela falou, por que não outono sagrado? Daí eu olhei a auréola de flores, né? A coroa de flores. Eu falei, é mesmo. É o outono sagrado, ela é uma santa, né? É o outono sagrado. E eu tinha escrito um poema atrás, não meu, um poema de Daisy Justus, uma escritora carioca de um nível ímpar, minha grande amiga agora, né? Nós nos tornamos grandes amigos, uma das pessoas que eu mais admiro nessa terra. E esse poema dela falava de ausência de afeto. Eu falei... Daí eu coloquei esse poema atrás. O quadro já estava complicado, e eu ainda coloco um poema com ausência de afeto. Tava demais, né? Ficou muito pesado. E um parêntese, antes de eu acabar a história, eu comentei depois a história com a minha amiga Daisy. Falei, Daisy, eu coloquei esse poema, contei a história para ela que eu estou contando para você. Ela falou, as pessoas pediram para que eu não colocasse esse poema no livro. Ele destoa dos outros e é muito pesado. E é o poema que as pessoas não gostam, ele é muito pesado. Eu falei, tá bom. Daí eu entendi. Voltando na história. Falei para Daisy depois da história. Ela falou assim, então por que não outono sagrado? Daí eu falei, sim, outono sagrado. Tem a ver com as folhas caindo e a coroa de flores atrás, santificando a mulher. Ela falou assim, não é nada disso. Eu perdi minha filha, ela contando, daí eu tive que escutar. Eu perdi minha filha por ausência de afeto. Ela se suicidou. E eu chorei por 10 anos. 10 anos eu chorei. Até que eu fui para a Europa. E lá era outono. E o outono me curou. Lá eu fui visitado por uma alegria e eu parei de chorar. E ali eu fui liberta. Eu falei, e a coroa de flores? É que eu deixei para minha filha quando ela partiu. Daí ela saiu, eu já estava tomado pelo poema, pela história do outono, da coroa de flores. Nisso ela volta e falou assim, por que você pintou 2 medalhinhas E ela pegou, assim, pôs a mão no peito. Por que você pintou as 2 medalhinhas na gargantilha da mulher? Eu falei, eu acho que uma é você e outra é sua filha, só pode ser.
Ela enfiou a mão assim no peito, tirou a corrente, mostrou as duas medalhinhas. Falou, é isso mesmo. É isso. Tanto é que quando eu vendi esse quadro, a coisa foi tão... eu não tive coragem de mandar o quadro sozinho. Eu mandei um outro quadro de presente no mesmo pacote. Esse quadro, se eu não me engano, foi para Geórgia, um país... Jersey, foi para Jersey. E é isso. Entendeu? Então a arte, ela é um grande segredo. Ela não é aquilo que a gente faz. A arte, ela é muito mais do que isso. E ela passa por nós. Nós temos um pequeno controle da técnica. E se você esquecer de tudo, ela pode não esquecer de você. E ela pode ficar com você. Outra coisa que às vezes eu sinto, que eu gosto muito de contar. Então, como eu falei para você, eu perdi o meu desenho forte. Ou melhor, eu perdi realmente. Não é aquela coisa, humildezinho. Não, eu não desenho nada perto do que eu desenhava. Fato. Entendeu? Mas eu sempre quis esparramar a minha arte mundo afora. E assim eu faço. Né? Eu tenho um colecionador que chegou à pintura de número 72 ou 73. 73 obras minhas, obras grandes, um português de Lisboa. Então, eu tenho minha obra esparramada pelo mundo todo, em mais de 60 países e colecionadores para todos os lados. Mas isso não é o suficiente, porque quem compra arte quase sempre pode pagar a arte que comprou. Mas tem gente que leva no olhar, na memória, no coração. Mas às vezes eu tento fazer alguma coisa a mais pela arte, né, para jogar ela no mundo. Eu faço pequenos retratos. Eu fazia em 30 segundos, mas não consigo mais. Fazia um retrato em 30 segundos, mesmo 30 segundos. Fazia esse... E dava para pessoa. Às vezes a pessoa, eu nunca vou poder ter um quadro seu. Eu falei, você vai levar agora. Eu pegava, porque agora o meu ateliê não é mais aqui, eu fico isolado numa vila de pescadores, não sei se você sabe disso. Não, eu sei, eu li no seu perfil que você mora numa vila de pescadores em Paraty. Ele só chega de barco lá, não chega de carro, só vai de barco. Então ia muito caro ir de barco para lá. Fica muito caro, as pessoas quase não vão me visitar, porque tá uma fortuna. E voltar fica R$800. Entendeu? É caro. Então, mas quando eu estava aqui, mas eu ainda faço isso, mas quando meu ateliê era na cidade, e eu desenhava as pessoas assim, em 30 segundos. Muita gente foi curada com isso. Curada. Pessoas que entraram chorando por alguma razão, foram embora chorando de alegria. Outras que achavam que nunca ia poder ter um quadro, uma obra de um artista que eles gostam em casa, tinha aquilo ali gratuitamente na mão deles. Entendeu? Isso é uma coisa que curou a mim também. Mesmo. Então, uma das coisas que muito forte na arte, que eu tenho sempre que comentar, e não é generosidade, por favor, é uma necessidade de esparramar a arte, é uma questão de obediência só. E assim eu fiz muito, ainda faço. Teve uma vez que veio um grupo, uns 20 e poucos alunos, de uma... Você está falando de que cidade? No fim, eu nem te perguntei. Eu moro nos Estados Unidos. Você mora em que lugar? Eu moro em San Diego, no sul da Califórnia. Verdade, cara, que maravilha, eu não sabia, olha só. Então, o que eu ia falar? Eram uns alunos... uns alunos de São Paulo, pensei que você estivesse em São Paulo. Cheguei esses alunos de São Paulo, eles sempre queriam escutar eu falar de arte, e sempre depois
da tal palestra, eu toda descontraída, eu desenhava todo mundo, ou então eu sorteava alguém, fazia retrato de um deles. Mas nesse dia eu comecei a fazer retrato em 30 segundos. E as pessoas que estavam passando na rua viam as crianças na fila. E eles fizeram fila. As pessoas que passavam. E era... teve fila de um monte de gente. E o meu funcionário ia cortando a lona. Ele demorava mais para cortar a lona e embalar a lona do que eu desenhar a turma. Então, e foi assim. Então tem muita coisa na arte, né, que a gente pode contar dessa minha trajetória, que a minha trajetória, eu completo 50 anos de pintura, mas a gente tem que lembrar que eu tive uma parada de quase 20 anos, né? Então, mas ano que vem eu completo 20 anos de Paraty. Olha, quanto mais eu fui ouvindo você nesse bate-papo delicioso, mais eu fui ficando com vontade de conhecer a sua galeria. Aécio, eu quero de coração agradecer você de ter atendido o podcast. Muitíssimo obrigado. Obrigado você. Eu que agradeço você.